Sobre a brasileira que caiu dentro do vulcão aqui na Indonésia. Primeiramente, eu quero expressar os meus sentimentos para a família e para Juliana. Eu tô acompanhando tudo de perto e espero do fundo do meu coração que ela seja resgatada o quanto antes e com vida. É uma situação muito triste, isso não dá para negar. Existe muita desinformação na internet agora, muita acusação, muita gente espalhando ódio, mas vocês não estão levando em consideração a situação real. Por que eles não estão mandando um helicóptero? É exatamente isso. O Brasil não tem vulcão. O Brasil não tem nada com essa altitude parecida, certo? Não é um lugar arenoso, com pedras que caem, que se o helicóptero chega ali também tira mais ainda, né? O terreno que estaria embaixo dela e ela escorregaria mais ainda, sabe? Ficam querendo fazer umas comparações esdrúxulas assim que não faz o menor sentido. Então, vídeos que eu fiz lá no Everest, etc., chegaram para essas pessoas e, de certa forma, por mais que eu tenha ficado feliz em poder estar passando essa minha experiência para as outras pessoas, ver que várias pessoas totalmente alheias no meio, que desconhecem por completo o meio do montanhismo, chegaram aqui nas minhas mídias e, para não usar outras palavras, descendo a lenha em mim, cara, como se eu estivesse fazendo algo totalmente errado, que é fazer a montanha. Para essas pessoas eu digo, galera, não acho que seu mundo é um resumo do que há de melhor no mundo. Não acho que aqui sua experiência é uma experiência válida, a experiência dos outros seja uma experiência inválida. Agora, antes da gente sair julgando, acusando, vamos pôr a mão na consciência, vamos tentar entender o quão complexo é essa operação de resgate e que as pessoas que estão lá estão arriscando a própria vida. Enquanto eu tô falando com você aqui, as equipes de resgate na Indonésia estão trabalhando duro. Mais uma vez eu repito, você tem que saber os seus limites antes de você tomar uma decisão de fazer uma trilha perigosa. Você tem que saber no que você está se metendo. Não é simplesmente chegar aí. Por favor, esse seu discurso de ódio na internet, e ainda mais quando vem sobre uma desinformação, somente atrapalha a situação. Põe a mão no coração, imagina o quanto essa família está sofrendo. Imagina o que a Juliana está passando lá sozinha por esses 4 dias, enquanto vocês estão na internet acusando pessoas sobre coisas que vocês não sabem. Insiden jatuhnya Juliana Marins di Gunung Rinjani masih menjadi topik perbincangan hangat hingga hari ini. Kejadian tragis tersebut bukan hanya mengguncang publik Indonesia, tetapi juga menciptakan gelombang reaksi luas di media sosial, khususnya dari warganet asal Brazil. Sayangnya, alih-alih menunjukkan empati dan kehati-hatian dalam menyampaikan opini, sejumlah netizen Brasil justru memperkeruh suasana dengan memberikan penilaian buruk terhadap destinasi wisata Gunung Rinjani dan secara sepihak menyalahkan pihak Indonesia atas insiden tersebut. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang merasa geram atas tudingan-tudingan tidak berdasar itu, warga Brasil sendiri pun mulai menunjukkan ketidaknyamanan terhadap kelakuan sebagian netizennya yang dinilai berlebihan dan tidak mencerminkan sikap objektif. Situasi ini semakin memanas dengan adanya kabar bahwa pihak keluarga Juliana mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. Sebuah langkah yang diduga dipengaruhi oleh tekanan opini publik dan pemberitaan media yang cenderung memojokkan Indonesia tanpa mempertimbangkan kenyataan kompleks di lapangan. Seorang bule asal Brasil yang pernah mengalami sendiri bagaimana sulit dan berbahayanya mendaki Gunung Rinjani di Indonesia, akhirnya buka suara di tengah memanasnya opini publik seputar kasus jatuhnya Juliana. Meski dirinya tidak berada di lokasi saat kejadian, ia mengikuti perkembangan kasus ini dengan sangat dekat dan menyampaikan pendapatnya melalui media sosial. Sobre a brasileira que caiu dentro do vulcão aqui na Indonésia. Primeiramente, eu quero expressar os meus sentimentos para a família e para Juliana. Eu tô acompanhando tudo de perto e espero do fundo do meu coração que ela seja resgatada o quanto antes e com vida. É uma situação muito triste, isso não dá para negar. Existe muita desinformação na internet agora, muita acusação, muita gente espalhando ódio, mas vocês não estão levando em consideração a situação real. Por que eles não estão mandando um helicóptero? O vulcão está a quase 4.000 metros de altura. O ar naquela altura é muito fino. O helicóptero vai perder força e estabilidade. Seria uma missão suicida para os pilotos.
Sem contar que a borda do vulcão tem ventos imprevisíveis e não é sempre que se pode garantir uma área de pouso ali. Mesmo que o vulcão não esteja em erupção, ele continua a emitir gases tóxicos e fumaça, que pode ser também nocivo para os pilotos, para o motor e para as pessoas que estão tentando descer para fazer o resgate. Para chegar lá, leva de 2 a 3 dias. O pessoal dos resgates estão carregando todos os equipamentos nas costas, corda, comida, mantimento, medicação, tudo que eles precisam para fazer esse resgate. Quando eles desistem do resgate, é porque a vida deles está em risco. Eles provavelmente só têm o tempo de voltar, de sair de lá para passar mais uma noite acampado e tentar um outro dia. Preciso também dizer que aquilo não é um parque como está sendo dito na internet. Aquilo é um vulcão selvagem, descontrolado, um dos vulcões mais ativos da Indonésia. Alguns dias atrás todos os voos foram cancelados porque um desses vulcões entrou em erupção. Eu estive no Rinjani e antes que a gente saísse da cidade para ir até onde estava o vulcão, eu tive que assinar um documento. Eu vi que os meus amigos assinaram sem ler, mas eu li aquele documento e naquele documento me dizia todos os riscos e toda a dificuldade de resgate. Se a agência que levou a Juliana deu documentos e informou sobre a situação antes, eu não sei, eu desconheço qual agência levou ela, qual grupo, estou falando de experiência própria. Gente, antes de vir para a Indonésia, por favor, você precisa de um seguro de viagem especial se você vai fazer esse tipo de esporte. A gente está falando da ilha de Lombok, que é uma ilha com recursos muito limitados. Tudo que entra naquela ilha vem das outras cidades ou das outras ilhas que são muito longe. Agora, antes da gente sair julgando, acusando, vamos pôr a mão na consciência, vamos tentar entender o quão complexo é essa operação de resgate e que as pessoas que estão lá estão arriscando a própria vida. Enquanto eu estou falando com você aqui, as equipes de resgate na Indonésia estão trabalhando duro. A gente está num período de alta temporada. Você tem ideia de quantos milhões de turistas estão aqui agora fazendo as mesmas atividades, vulcões, mares, ilha de Komodo com dragões? Existem acidentes graves acontecendo o tempo todo nessa época. E todo mundo sabe, antes de vir aqui, que a Indonésia é um país que tem as suas limitações. A gente não pode esperar que eles tenham equipe de resgate em cada canto das ilhas, preparados para salvar as pessoas que ficam em apuro. Por favor, esse seu discurso de ódio na internet, e ainda mais quando vem sobre uma desinformação, realmente atrapalha a situação. Põe a mão no coração, imagina o quanto essa família está sofrendo. Imagina o que a Juliana está passando lá sozinha por esses 4 dias, enquanto vocês estão na internet acusando pessoas sobre coisas que vocês não sabem. Dari perspektifnya sebagai pendaki yang pernah menapaki jalur ekstrim Gunung Rinjani, bule ini menegaskan bahwa medan di kawasan tersebut bukanlah lokasi wisata biasa, melainkan salah satu gunung berapi paling aktif dan tidak terprediksi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ketinggian hampir 4.000 meter membuat udara tipis dan tidak memungkinkan helikopter beroperasi dengan aman. Resiko angin kencang, gas beracun, dan tidak adanya lokasi pendaratan yang stabil menjadikan jalur udara sangat berbahaya bagi tim penyelamat. Ia juga menekankan bahwa operasi penyelamatan dilakukan secara manual dan ekstrim, di mana para penyelamat harus membawa seluruh perlengkapan naik turun gunung selama 2 hingga 3 hari, di tengah resiko nyawa mereka sendiri. Ia bahkan mengingatkan bahwa sebelum mendaki, setiap pendaki harus menandatangani surat pernyataan yang berisi kesadaran akan resiko besar yang akan dihadapi. Karena itu, menurutnya, menyalahkan pihak Indonesia tanpa memahami medan dan keterbatasan yang ada adalah sikap tidak adil dan menyesatkan. Dengan tegas, ia mengajak publik, khususnya sesama warga Brasil, untuk menahan diri dari menyebar kebencian dan tuduhan tidak berdasar, serta mulai memahami bahwa Indonesia bukan negara yang tidak peduli, melainkan negara yang bekerja keras menyelamatkan nyawa dengan segala keterbatasan yang ada. Sebab pada kenyataannya, di balik layar, tim penyelamat Indonesia mempertaruhkan segalanya demi kemanusiaan. Sementara banyak netizen hanya menilai dari layar tanpa memahami realitas yang sedang terjadi. Seorang pendaki profesional asal Brasil yang telah menekuni dunia montanisme selama lebih dari 2 dekade, sempat menjadi sorotan setelah komentarnya tentang tragedi Juliana di Gunung Rinjani viral dan diliput oleh sejumlah media besar seperti CNN dan CBN. Lewat media sosial, ia menyuarakan pandangannya sebagai orang yang benar-benar memahami medan, tekanan mental, serta kompleksitas operasi penyelamatan di area ekstrim seperti gunung aktif. Fala, galera. Pessoal, essa é a minha exposição nos últimos dias devido ao meu comentário, que foi realizado primeiramente aqui no meu Instagram, e depois os convites que eu tive em vários meios de comunicação, CNN, CBN, etc. Foram interessantes, né? Muitas pessoas acharam importante aquilo que eu disse, que é uma visão, né, de alguém que está dentro do montanhismo, que tem cursos de resgate, que já atuou em resgate, sabe como que é a pressão, sabe como que é
a desinformação, todos os problemas que acontecem quando uma emergência ocorre num ambiente remoto. Por outro lado, né, pessoal, essa minha exposição acabou fazendo com que vários conteúdos do meu Instagram que foram produzidos para o meu público acabassem furando essa bolha e chegando no senso comum. Então, vídeos que eu fiz lá no Everest, etc., chegaram para essas pessoas e, de certa forma, por mais que tenha ficado feliz em poder estar passando essa minha experiência para as outras pessoas, eu ver que várias pessoas totalmente alheias no meio, que desconhecem por completo o meio do montanhismo, chegaram aqui nas minhas mídias e, para não usar outras palavras, descendo a lenha em mim, cara, como se eu estivesse fazendo algo totalmente errado, que é fazer a montanha. Para essas pessoas eu digo, galera, não acho que o seu mundo é um resumo do que há de melhor no mundo. Não acho que a sua experiência é uma experiência válida, a experiência dos outros seja uma experiência inválida. Eu faço montanhismo há 27 anos. Eu sei que eu vou até o fim fazendo montanha. Eu ainda não tenho muita idade, mas meu objetivo é chegar com muita idade ainda escalando. Hoje eu tô aqui no Peru, amanhã eu tô em Uganda, depois de amanhã eu tô no Quênia, Tanzânia, depois eu vou estar na Turquia, e onde seja, sempre fazendo montanha. Conheci o mundo. O montanhismo me proporcionou conhecer o mundo e escalar. Eu aprendi a falar 2 línguas fluentemente por causa do montanhismo, por causa das minhas viagens. Conheci pessoas incríveis nessas viagens, conheci locais maravilhosos. Minha esposa, né, que vive comigo e que trabalha comigo, eu conheci fazendo montanha. Minha vida, meu ganha-pão, vem das minhas atividades de montanha. Meus clientes, né, eles mudaram de vida por causa do montanhismo. Eu tenho vários clientes que, após começar a fazer a montanha, iniciaram dieta, emagreceram, melhoraram a qualidade de vida, hoje são outras pessoas. Então não acho que tudo tem que ser pragmático, tudo tem que ter uma função, que o montanhismo tem que ter alguma atividade que dê dinheiro. Então você sobe montanha para achar ouro, você sobe montanha para achar petróleo. Não, nada disso, cara. A gente sobe montanha simplesmente para achar felicidade. É isso que me guia há 27 anos e é isso que vai me guiar até o fim. Então, galera, essa é a minha mensagem. Um abraço e até a próxima. Dari sudut pandangnya sebagai pendaki berpengalaman, pria Brasil ini menyoroti bagaimana banyak warganet yang tidak memahami dunia montanisme, turut menyebarkan tuduhan dan opini yang tidak berdasar terhadap para penyelamat Indonesia. Ia menegaskan bahwa mereka yang belum pernah berada dalam situasi nyata di pegunungan seharusnya tidak mudah menyalahkan pihak lain hanya karena tidak sesuai harapan mereka. Ia juga menyayangkan bahwa aktivitas montanisme justru dijadikan bahan cibiran oleh sebagian orang, seolah-olah pendakian hanyalah kegiatan egois tanpa manfaat. Padahal baginya dan banyak orang lainnya, mendaki bukan hanya soal hobi, tetapi juga jalan hidup, sumber penghidupan, bahkan titik balik bagi banyak orang untuk menemukan makna, kedisiplinan, dan kesehatan. Montanisme menurutnya telah membentuk karakter, memperkaya pengalaman hidup, serta mempertemukan dirinya dengan dunia dan orang-orang luar biasa. Lewat refleksinya ini, ia berharap publik, terutama sesama warga Brasil, bisa lebih bijak dan menghargai berbagai profesi dan komunitas yang mungkin belum mereka pahami sepenuhnya. Ia pun mengingatkan bahwa menyebarkan kebencian atas dasar ketidaktahuan justru lebih membahayakan daripada keterbatasan di medan sesulit Rinjani. Seorang Brasil yang mengikuti kasus Juliana Marins dengan seksama turut menyampaikan pandangannya mengenai perdebatan yang sedang ramai terjadi di media sosial. Meski tidak berada langsung di lokasi kejadian, ia mencoba meluruskan berbagai kesalahpahaman dan perbandingan tidak masuk akal yang beredar luas di internet, terutama dari sesama warganet Brasil sendiri. É exatamente isso. O Brasil não tem vulcão. O Brasil não tem nada com essa altitude parecida, certo? Não é um lugar arenoso, com pedras que caem, que se o helicóptero chega ali também tira mais ainda, né? O terreno que estaria embaixo dela e ela escorregaria mais ainda, sabe? Ficam querendo fazer umas comparações esdrúxulas assim que não faz o menor sentido. Até porque até hoje nenhum helicóptero chegou perto daquela altura ali da montanha, que nem o Agan falou, né? Até porque nunca precisou chegar ali e tem todo esse risco.
Até eu vi um vídeo agora há pouco que eu fiquei, como assim? Uma menina comparando de quando ela caiu na Serra do Mar e quebrou o tornozelo e que foi levada, né, pelos bombeiros, veio 2 equipes de helicóptero, pegaram ela na Serra do Mar e levaram ali no Hospital Cajuru, né, que deu pra reconhecer o hospital, né, na filmagem ali, querendo comparar num lugar que é uma ilha pequena, no Pacífico, sem estrutura, certo? Com um vulcão de 4 km de altura, que não tem nenhuma montanha com essa altura aqui, certo? Não tem estrutura vulcânica, né? E querendo comparar, né, que aqui os bombeiros, né, foram bons e que não entende por que não tem isso lá, sendo que lá é uma ilha minúscula no meio do Oceano Índico que não tem nada. Seria mais justa a comparação se uma pessoa tivesse desaparecido no meio da floresta amazônica e tivesse que procurar por ela, né? Mesmo que você passasse de helicóptero por cima, você não vai enxergar nada, certo? Naquela mata fechada, assim como foi na montanha, com toda aquela neblina, certo? E mesmo assim ainda não tem as dificuldades do terreno que tem no vulcão, né? Mas assim, querendo falar em termos de complexidade, ele não ter estrutura no local, lugar de difícil acesso para chegar, seria mais justo se uma pessoa tivesse se perdido lá no meio da floresta amazônica, ou tivesse tido um acidente lá no meio da floresta amazônica e não tivesse como avisar, certo? Né? A pessoa teria que ter um Starlink ali para conseguir se comunicar, porque um celular normal não funciona, sabe? Aí querer comparar, tipo, que nem eu vi desse vídeo da menina, uma trilha ali, super conhecida na Serra do Mar, para levar aqui do ladinho em Curitiba, né, no Hospital Cajuru. Então, assim, tem que ter um pouquinho de noção também, sabe, de comparar as coisas. Mais uma vez eu repito, você tem que saber os seus limites antes de você tomar uma decisão de fazer Melalui pengamatannya, bule Brasil ini menekankan bahwa banyak orang dari negaranya membuat perbandingan yang keliru dan sangat tidak relevan antara kondisi medan di Gunung Rinjani dengan situasi evakuasi yang pernah terjadi di Brasil, seperti di Serra de Mar. Ia menyayangkan adanya narasi bahwa karena evakuasi di Brasil bisa dilakukan dengan cepat oleh helikopter, maka hal yang sama juga seharusnya bisa diterapkan di Rinjani. Padahal, kondisi di Gunung Rinjani sangat berbeda. Terletak di pulau kecil terpencil dengan medan vulkanik yang ekstrim, berbatu tajam dan berlereng curam, serta cuaca yang tidak menentu dengan kabut tebal yang membatasi jarak pandang. Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sama dengan negara maju, apalagi di kawasan pegunungan tinggi seperti Rinjani yang mencapai hampir 4.000 meter. Bahkan helikopter pun tidak bisa beroperasi dengan aman karena resiko longsor akibat getaran baling-baling dan tipisnya udara. Ia pun menyarankan bahwa jika ingin membuat perbandingan yang lebih adil, maka skenario yang lebih setara adalah jika seseorang hilang di hutan lebat Amazon, tempat yang juga sulit dijangkau, dengan sinyal komunikasi minim dan butuh waktu dan resiko besar untuk operasi penyelamatan. Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran diri sebelum melakukan petualangan ekstrim, bahwa sebelum mendaki gunung berbahaya seperti Rinjani, seseorang wajib memahami batas kemampuannya dan mempertimbangkan segala resiko. Karena dalam kondisi seperti itu, bukan hanya nyawa sendiri yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa para penyelamat yang turun tangan. Bagi dia, kritik yang tidak berdasar dan penuh emosi terhadap tim SAR Indonesia justru mencerminkan kurangnya empati dan pemahaman dari warganet, serta mengabaikan betapa kompleks dan beratnya misi kemanusiaan di medan yang begitu berbahaya seperti Gunung Rinjani. Dari seluruh pernyataan dan kesaksian yang datang langsung dari warga Brasil sendiri, baik yang pernah mendaki Gunung Rinjani maupun yang memahami dunia penyelamatan gunung secara profesional, satu hal menjadi sangat jelas. Tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian netizen Brasil terhadap tim SAR Indonesia tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan terhadap kenyataan di lapangan. Para bule Brasil ini, yang sebagian bahkan sedang berada di pegunungan ekstrim lain saat memberi pernyataan, menunjukkan empati, logika, dan pemahaman teknis yang seharusnya menjadi contoh bagi siapapun yang ingin menilai suatu tragedi secara adil. Mereka memahami bahwa Medan Rinjani bukan taman kota. Itu adalah salah satu gunung aktif dengan tingkat kesulitan tinggi, cuaca ekstrim, dan keterbatasan logistik yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan pegunungan di negara mereka.
Lebih dari sekedar membela tim penyelamat Indonesia, sebenarnya mereka sedang membela nilai kemanusiaan dan rasa hormat terhadap profesi yang seringkali bekerja dalam diam, jauh dari sorotan, dan menghadapi resiko nyawa. Justru mereka yang jauh dari lokasi dan hanya bersuara melalui media sosial tanpa pemahaman yang cukup telah menambah luka di tengah upaya penyelamatan yang sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa di tengah tragedi, empati harus lebih dikedepankan daripada prasangka, bahwa dalam suasana duka, justru saling mendukung lebih berarti dibanding saling menyalahkan. Dan yang paling penting bahwa suara-suara bijak seperti dari para bule Brasil ini patut dijadikan contoh, bukan justru dibungkam oleh kegaduhan warganet yang tidak paham medan, prosedur, dan resiko nyata di lapangan.